Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui diante dos senhores, darmos continuidade à nossa matéria de legislação penal especial e agora entrando em um novo tema. Agora vamos falar então da chamada Lei dos Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98. Bom, quando a gente fala de crimes ambientais, é óbvio, desculpa, chovendo molhado, mas é evidente que nós estamos falando do meio ambiente. E aí vem a grande questão, como é que a gente começa a falar sobre o meio ambiente? Quem é que protege? Quem é que tutela o meio ambiente? É o Estado, certo? Por quê? Porque o meio ambiente é de todos. Concordam comigo? Existem bens jurídicos que são da coletividade. O meio ambiente é um, a saúde pública é outro. Mas nesse caso aqui, tudo bem. Nós estamos falando do meio ambiente, certo? E quando a gente fala do meio ambiente, a gente fala então da tutela do Estado, e isso se dá num respaldo federal, significa que a gente vai encontrar, de qualquer maneira, dentro da Constituição Federal de 88, a proteção ao meio ambiente. Lá a gente encontra a proteção. Vamos dar uma olhadinha? Venham comigo, por favor, que vocês vão se localizar de forma bem tranquila nesse ponto. A gente vem para o 225, estamos na Constituição Federal, e aí eu já quero aproveitar para mostrar para vocês uma novidade. Eu não sei se muitos já se deram conta, mas eu sempre trabalho com a legislação do site do Planalto. E por que eu uso o site do Planalto? Porque eu tenho certeza que a legislação está atualizada. E a gente sempre tem que trabalhar com legislação atualizada. Não há dúvida disso. E aí o que ocorre? No site do Planalto agora tem uma novidade. Do lado dos artigos vocês encontram esse sinalzinho aqui, que é uma balança. Toda vez que vocês clicarem nessa balança, vocês vão encontrar as anotações do STF sobre o tema. Então, por exemplo, quando se clica aqui, artigo 225, que diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e gerações futuras, né? O que Hans Jonas falava de prevenção e precaução, certo? Clicando aqui, já abre uma janela do STF, ó, a Constituição e o Supremo, já levando, já deslocando para o artigo 225. E aqui no 225 vem todo o texto, né? E se eu clicar aqui, ó, vocês vão ver aqui, vão aparecer anotações do Supremo. Ou seja, existem 5 anotações do STF sobre esse tema. Bacana a inovação, né? Muito legal, mas o que nos importa é aqui, o 225. E o mais importante ainda, amigos, é a questão, certo? Do que eu vou falar agora, que tem ligação com esse artigo. Eu vou voltar a ele ainda. Do que eu estou falando? Eu estou falando, meus caros, do artigo 225, certo? Da Constituição. E aí, eu preciso relembrar uma coisa com vocês, tá? E para relembrar isso, nós temos que falar sobre a chamada responsabilidade
penal. Responsabilidade penal. Vocês sabem, né, meus amigos, que quem comete um crime está sujeito a uma pena. Todo mundo sabe disso, vocês devem concordar comigo. Quem comete um crime está sujeito a uma pena. Lá no Código Penal nós temos o artigo 121, que diz matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Agora, uma coisa também é fácil de constatar. Uma coisa também é muito fácil de perceber. Que a responsabilidade penal, obviamente, ele é feito para quem tem vontade, né? Porque um crime é uma conduta, é uma ação, é um fato comportamental. Então, tem que ser alguém que mate, que roube, a pessoa tem que ter vontade. E qual é a pessoa que tem vontade? É a pessoa física. Então, meus amigos, dentro da lei dos crimes ambientais, não há dúvidas de que nós vamos ter lá crimes contra a fauna, nós vamos ter crimes contra a flora, nós vamos ter crimes contra a estruturação urbana, estrutura urbanística. Vamos ter. Mas quem é que vai, em tese, cometer esse tipo de crime, cometer esse tipo de delito? Por óbvio, pessoal, que são as pessoas físicas. Por que as pessoas físicas? Porque são elas as dotadas de vontade. Pessoa física tem vontade. Quem tem vontade é quem tem CPF. Agora, e aquelas pessoas dotadas de CNPJ? Pessoa jurídica. Respondam para mim com toda a sinceridade. Uma pessoa jurídica, ela pode matar alguém? Uma pessoa jurídica pode vir a cometer um estupro? Uma pessoa jurídica, ela pode vir a cometer um furto? Ou então um estelionato? Parece óbvio que não, né? Não só óbvio, como evidente que não. Todavia, existe uma questão, certo? Nós vamos trabalhar com a regra geral. Responsabilidade penal é de pessoa física. Até aí não há problema. Não há o que discutir. Certo? Isso é a nossa regra. Essa é a regra. Agora, como fica a pessoa jurídica? A pessoa jurídica, de regra, não pode cometer crime, certo? Porque ela não tem vontade. A famosa teoria da vontade de Savigny. Agora, todavia, nós temos exceções. Até porque é exatamente por essa razão que eu estou explicando isso nesse momento aqui no quadro. Nós temos exceções. Situações em que a pessoa jurídica pode vir a ser processada e julgada criminalmente. Ao todo, são 3 situações. 1. Crimes contra a ordem
econômica, dois, crimes contra a economia popular, e três, crimes contra o meio ambiente. Aqui está. Certo? Os crimes contra a ordem econômica estão na Lei 8.078 de 90. Os crimes contra a economia popular, Lei 1.521 de 51. E os crimes contra o meio ambiente estão na Lei 9.605 de 98. Até aqui ok. Até aqui tudo certo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nesses casos, a Constituição Federal a Constituição Federal de 88, ela permite a responsabilização penal da pessoa jurídica. Certo? Só que tem um problema. Para que isso seja possível, é necessário que alguns requisitos sejam obedecidos. Certo? É preciso requisitos. Primeiro requisito: previsão na Constituição Federal de 88. E dois, lei regulamentando. Lei regulamentando. Se a gente for olhar esses três aqui, os três estão previstos na Constituição, permitindo a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Os três preenchem o primeiro requisito. Agora, quando a gente vai na lei dos crimes contra a ordem econômica, se a gente folhear toda a lei, nós não vamos encontrar, amigos, por exemplo, qual é a penalidade de uma pessoa jurídica que comete um crime contra a ordem econômica. A gente não encontra. Como, por exemplo, a formação de cartel. Nos crimes contra a economia popular, a gente não encontra na lei inteira a previsão típica da pessoa jurídica e a punição, como as pirâmides, por exemplo. Então, nesses casos, por enquanto, só é possível punir a pessoa física, porque a lei ainda não dispõe da regulamentação da punição da pessoa jurídica. Mas e os crimes contra o meio ambiente? Os crimes contra o meio ambiente, meus amigos, têm a diferença, porque aí surge o parágrafo 3º.
O parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, ele é deveras importante, porque ele fala uma coisa muito perspicaz. Vem comigo. Olha só. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Isso mostra que o primeiro requisito está obedecido. Isso demonstra que o requisito para punir, responsabilizar a pessoa jurídica está na Constituição. Mas será que a Lei 9.605 regulamenta essa punição? Já existiram autores, doutrinadores, que disseram, não, tudo bem que a Constituição diz isso. Todavia, ela quis dizer pessoas físicas, sanções penais, pessoas jurídicas, administrativas. Essas vozes, elas afirmavam que não era possível a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos para a Lei 9.605. E ela vai nos dizer, então, se realmente é possível ou não. Aqui eu estou, vocês podem ver, Lei 9.605 de 98, certo? Sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências. Aí nós vamos às disposições gerais. E aí a gente vem aqui no artigo 3º. E aí o artigo 3º, meus amigos, ele diz uma coisa muito legal. Ele diz assim, ó, as pessoas jurídicas, ou seja, as de CNPJ, serão responsabilizadas em 3 esferas: administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nesta lei. Nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Que conclusão que a gente chega disso? A conclusão que a gente chega é que hoje, na atualidade, o que nós temos efetivamente é um caso de possibilidade de responsabilidade criminal da pessoa jurídica, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Por quê? Primeiro, a Constituição prevê, artigo 225, parágrafo 3º, e em segundo lugar, o artigo 3º também prevê. Agora alguém vai dizer assim, professor, mas não tem sentido. Não tem sentido porque como é que tu vai punir a pessoa jurídica? Como é que, por exemplo, vai punir uma empresa com pena de prisão, com pena privativa de liberdade? Vai fazer uma cerquinha em volta do prédio? É claro, amigos, aqui, que as penas para pessoas jurídicas que cometam crimes ambientais devem ser adequadas
as suas situações, as suas condições. Então é evidente que a pena da pessoa jurídica não é privativa de liberdade. E será que a Lei 9.605 de 98 traz quais são essas sanções? Quais são essas penas? Esse é outro requisito, não é verdade? Tem que trazer, tem que dizer. E será que diz? Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Se eu resolver descer um pouquinho a lei, eu posso chegar até o artigo 21. E 22. E a gente vai ter, então, finalmente a cereja do bolo. A conclusão. Ou seja, que as pessoas jurídicas podem ser punidas por crimes ambientais, se cometerem os crimes que estão na Lei 9.605, e essas vão ser as penas. As penas aplicáveis, isolada, ou seja, apenas ela, apenas uma delas, cumulativa, ou alternativamente as pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no artigo 3º. São, e aí nós temos um rol, esse rol, meus amigos, é taxativo, ou seja, não podem ser outras penas além dessas que estão aqui. Multa, e essa pena costuma ser a que mais dói na pessoa jurídica, porque essas multas costumam ser pesadas, não são multas leves, restritivas de direitos, certo? Prestação de serviços comunitários. Essas penas são adequadas à pessoa jurídica. O artigo 22 fala as penas restritivas de direitos, essas aqui, da pessoa jurídica, são suspensão parcial ou total de atividades. Quando fala suspensão, né, meus amigos, é por um período determinado. Nós não estamos falando em cassação. 2. Interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade. Algo que está por um período e logo ia acabar. 3. Proibição de contratar com o poder público, como dele obter subsídios, subvenções ou doações. E aí entra, por exemplo, proibição de licitar. Então aqui nós temos as penas, certo? Nós temos as penalidades. Então nós temos tudo. Previsão constitucional, uma lei regulamentando, uma lei prevendo crimes, uma lei aplicando penas. Esse é o único caso no Brasil em que pessoa jurídica pode ser punida criminalmente. E para terminar, é importante que a gente cuide, amigos, quanto a uma teoria, a chamada teoria da dupla imputação. O que seria a teoria da dupla imputação? Vocês pensem e raciocinem comigo, tá? Pensem e raciocinem comigo. Seguinte questão. A pessoa jurídica, quando ela comete um crime, ela está sendo usada como instrumento por pessoas físicas. Mas, na verdade, quem vai responder é a empresa. O fato da empresa responder criminalmente, ela isenta a pessoa física da responsabilidade criminal? Isso já caiu em prova. Será que o fato
de punir a pessoa jurídica exime o representante legal dela, o diretor, por exemplo, ou alguém assim? A resposta é negativa. Então, um indivíduo, ele pode responder tanto pela pessoa jurídica como pela pessoa física. Isso é a teoria da dupla imputação. Bem como pode responder apenas a pessoa jurídica. Também é possível. Quando a gente se desloca lá para o artigo 3º, vocês vão ver que ele tem um parágrafo único. E o parágrafo único diz exatamente o que para nós? A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Então, amigos, isso é a dupla imputação. É possível punir os dois. Certo? Cuidado em relação a isso. Cuidado em relação a essa armadilha. Ok? O artigo 2º nada mais faz do que ratificar, homologar isso que eu acabei de falar, né? Quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei, que depois vocês vão ver, eles estão classificados lá em crimes contra a fauna, contra a flora, etc., incide nas penas cominadas na medida da sua culpabilidade, bem como diretor, administrador, membro, auditor, gerente, preposto, mandatário, que sabendo esses caras aqui têm que ter dolo, consciência, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir sua prática. Chamamos de garantes. Pessoas que podiam impedir que o crime acontecesse, eles nada fazem. Eles silenciam. Eles deixam que o crime ocorra. Respondem na mesma pena de quem cometeu. Certo? Temos que falar agora das penas. Mas isso, meus amigos, já é assunto para um próximo bloco. Então, nesse momento, eu agradeço a participação de vocês e aguardo vocês para o próximo bloco. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.